Bom dia, turminha do quarto ano B. Aqui é a professora Renata. Vamos para mais um dia de aula. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Vamos começar com as atividades de matemática. Leia e responda as questões de A a D. Você sabia que a brincadeira pega-pega foi criada na Holanda em 1831 e logo se popularizou por todo o continente europeu? Ela pode ser jogada por um número ilimitado de jogadores. Então, essa brincadeira que a gente adora brincar de correr atrás do outro e pegá-lo, já foi inventado, olha lá, em 1831, há muito tempo atrás, lá na Europa, na Holanda. E olha, chegou até a gente, né? Muito bem. Vocês vão responder da letra A até a letra D. Na letra A, vocês vão observar o número grifado no texto. Você sabia? Qual é o número grifado no texto? É esse aqui. Ele está mais escuro e ainda tem um risco embaixo. Isso se chama grife, né? Tá grifado. Escreva esse número. Coloque ele aqui. Na letra B, na página seguinte da apostila, vocês vão pensar de uma outra maneira nesse número. Ele em partes. Então, olha, 1831. Nós estamos decompondo o número. Nós estamos relembrando a decomposição que a gente fez no começo do ano. Então, 1000 é assim, 800 assim, 31. Então, nós temos uma unidade, 3 dezenas, no caso 30 unidades, 8 centenas, no caso 80 dezenas ou 800 unidades, e aqui nós temos 1000, quer dizer, uma unidade de milhar ou 100 dezenas ou 10 centenas, tá certo? Então agora, utilizando essa mesma lógica, faça a decomposição dos números abaixo, ou seja, registre as partes de cada número. Então, vocês vão registrar aqui, nesta parte, as centenas, as dezenas e as unidades. Então, aqui nós temos o número 258. Então, nós vamos decompor o 200, vamos colocar aqui 200, como a gente fez com 800, tá vendo? 50, nós vamos colocar o 50 aqui. E 8, nós vamos colocar o 8 aqui. Então, 200 mais 50 mais 8 vai dar 258. A mesma coisa vocês vão fazer com este número aqui, 3.147. Vão fazer a decomposição. Agora, nós vamos fazer o contrário, que é a composição. Nós vamos compor o número. Então, essa ficha aqui é o 600, essa é o 50 e essa é o 2. Se nós temos as centenas, dezenas e unidades, nós vamos escrever o número aqui que foi formado. Que número que vai dar aqui? Coloca aqui para mim. Esse aqui, mesma coisa, coloca o numeral aqui. O importante é que esse processo que você acabou de realizar, juntando as partes para formar o número, é denominado composição. Quando a gente já pega o número formado e mostra ele em partes, é decomposição. Quando a gente pega as partes e junta para montar o número, é composição, entenderam? Então, esta aula de matemática foi apenas para lembrar os conteúdos já trabalhados no início do ano. Na língua portuguesa, nós vamos trabalhar um pouco da ortografia. Você sabe qual é o significado da ortografia? Ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática que ensina a maneira correta de escrever as palavras. Ao escrever e também ao falar, devemos tomar cuidado com a forma como fazemos. É preciso sempre combinar os verbos que usamos com a pessoa que o produz. Nós temos 2 exemplos aqui. Na primeira frase, se você não correr, eu posso te pegar. Tem gente que fala assim, mas na hora de escrever, nós não podemos escrever desta maneira. Se você não correr, eu posso te pegar. Nós temos que colocar o R no verbo. Se você não correr,
Eu posso te pegar. Tá vendo que tá faltando um R aqui? Então, não é te pegar, é te pegar. Não é correr, é correr. Certo? No segundo exemplo, o cozinheiro fica cozinhando a manhã toda. Nós falamos desta maneira. Às vezes algum pode falar assim. Mas na hora de escrever, nós temos que escrever o cozinheiro cozinha a manhã toda. Nós não precisamos colocar fica cozinhando. Nós já podemos colocar o verbo já conjugado. O cozinheiro cozinha a manhã toda. Agora, vocês vão fazer as atividades. Vocês vão ler as frases, circular os erros e fazer a correção escrevendo a frase novamente. Então, a letra A. Fui ao mercado e aí comprei pão, manteiga e leite. O que será que deve estar errado aí? Tem alguma coisa assim que quando a gente fala, a gente fica repetindo. E na frase, na hora da escrita, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, eu vou dar uma dica. Tem uma coisinha aí que se a gente tirar, não vai mudar o sentido da frase. Então, eu posso tirar, eu circulo e escrevo aqui. O motorista do ônibus fica dirigindo o dia inteiro. É como o exemplo 2. Olha lá. O cozinheiro fica cozinhando a manhã toda. E o cozinheiro cozinha a manhã toda. Como a gente pode colocar aqui do motorista? Tá? Presta bem atenção e escreve de maneira correta. Faz o ciclo onde está errado e faça o certo embaixo. A menina gosta de levar o cachorro para passear todas as tardes. É como o exemplo 1. Que está esquecendo de conjugar o verbo certo, né? Correr e pegar. É correr e pegar. Dá uma olhada na letra C, como vai ficar a frase, certo? Circula e depois vocês escrevam o certinho. E para relembrar, nós vamos ver uma outra atividade sobre pontuação. Então, cada quadrinho desse é um ponto que está faltando. É um diálogo. Então, quando as pessoas falam num texto, elas têm esse tracinho aqui, ó, que se chama travessão. Ele indica que alguém está falando no texto. Então, aqui, olá, Diana, não vi a hora de encontrar você. Aí, a Diana respondeu, por que, Alex? Então, quando o Alex falou, colocou um tracinho que se chama travessão, que é um ponto, né? Uma pontuação. E falou. Depois ela respondeu, né? Com outra pergunta. Pôs um travessão e falou. Agora o Alex vai responder. Então, põe um travessão e responde. Se ele está respondendo com uma frase afirmativa ou negativa, vai colocar ponto final. Se ele está respondendo de maneira admirada ou com susto, é exclamativo. Se ele está respondendo com uma pergunta, aí é ponto de interrogação. Então, tenta ler todo o diálogo, aí vocês vão entender qual pontuação vai ser feita no final, qual pontuação vai ser no meio. Geralmente, aqui vai ser os travessões, que vai indicar que é um diálogo, que é uma conversa. Depois, na letra B, vocês vão escrever o nome dos pontos utilizados para preencher o diálogo. Então, você vai usar o travessão? Coloca, escreve aqui, travessão. Ah, usou ponto final? Vírgula, ponto final. Ah, usei vírgula também. Põe vírgula. Ah, ponto de interrogação. Coloca aqui. Se não couber nessa linha, vocês podem fazer outra linha ou escrever aqui embaixo, tá? Então, essas foram as atividades de língua portuguesa e de matemática de hoje. Já volto para explicar a de geografia. Até mais!